Alô, meu irmão, minha irmã, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Que alegria! Estamos juntos mais uma vez aqui na Maravilha FM. Começando mais um debate. Nosso carinho a você que está acompanhando através dos 96.9, através do portal ou no YouTube. Também já aqui a equipe prontinha. Eu quero agradecer aos meus companheiros, aqueles que me ajudam a fazer este super debate. O Denilson na mesa de som, o Ivan nas filmagens, a Cida atendendo todo mundo e a nossa gerente, a Leia Albertas. Temos muitos outros, mas aí eu ficaria aqui 5 minutos citando todo mundo. Meus companheiros já estão aqui. Quero saudar Pastor Ronan Homem, Igreja Resgate de Vidas, Itaipuaçu, Maricá. Bom dia, seja bem-vindo, pastor. Bom dia, meu amado. É uma satisfação muito grande estar aqui participando desse debate com vocês. Daqui a pouco o pastor tem comunicado aí pro pessoal de Maricá, né? Parece que vai ter um evento grande aí. Vamos marchar pelo Senhor, marchamos sim. Lembra disso? Você é desse tempo, né? Pastor Ronald Viana, Assembleia de Deus em Nova Iguaçu. Seja bem-vindo de volta. Mais uma vez, nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor e é um prazer participar desse programa tão respeitado junto de grandes pastores, servos de Deus, e certamente será uma grande bênção nesta manhã. Amém. Meu amigo, pastor Elielbert Falcão, presidente da Apoiorte, Associação de Pastores e Igrejas e Obreiros da Obra de Restauração. Seja bem-vindo, meu companheiro. Pastor Martim Monteiro, graça e paz de São Jesus, a todos os ouvintes aqui da Rádio Maravilha. Uma alegria conhecer aqui o pastor Ronald Viana, o pastor Ronan Homem também, né? Privilégio de conhecê-los nesse dia maravilhoso. Muito obrigado. Nós vamos iniciar a nossa programação do debate, iniciar o debate, orando ao Senhor. Eu quero pedir ao pastor Ronald que faça essa breve oração em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos nesta manhã e agradecemos ao Senhor pelo dom da vida. Neste momento, Deus, nós vamos aqui tratar de assuntos relevantes, não somente para nós, mas para toda a sua igreja. Nos conduza na sua palavra com sabedoria, com diligência, e que as palavras que saiam destes microfones sejam palavras que gerem edificação e vida. Fazemos esta oração humildemente em nome de Jesus. Amém. Também eu quero chamar a sua atenção porque nós temos um quarto debatedor hoje. É você no 997439690. 997439690. Você pode dar a sua opinião, fazer o seu questionamento e até direcionar a um dos componentes da mesa. E vamos ao tema de hoje. É bíblico jejuar para conseguir algo ou só para buscar a Deus? É comum vermos cristãos adotando o jejum como uma espécie de chave espiritual para conquistar bênçãos, seja pela cura de uma enfermidade, pela porta de emprego ou por algum objetivo pessoal. O jejum tem sido apresentado em diversas igrejas como um meio de obter resultados imediatos. Porém, essa prática levanta o questionamento. Afinal, o jejum é um instrumento de conseguir bênçãos ou um ato de busca a Deus? Os que defendem o jejum como recurso para alcançar algo afirmam que ele aparece na Bíblia sempre ligado a situações de clamor urgente. Apontam para exemplos como Esther, que convocou o povo a jejuar antes de se apresentar ao rei, e para Davi, que jejuou em favor da vida do filho doente. Nesse entendimento, o jejum funciona como uma intensificação da oração, capaz de mover a mão de Deus em favor de quem busca uma resposta. Por outro lado, há quem entenda que esse uso do jejum deturpa o seu propósito. Para esses, o jejum não é um meio de manipular Deus, mas um caminho para quebrantar o coração humano diante dele. Recorda-se de Isaías 58, onde o profeta afirma que o verdadeiro jejum é aquele que conduz à humildade, à justiça e à proximidade de Deus. Nesse sentido, jejuar para conseguir algo seria reduzir uma disciplina espiritual a um mecanismo de troca. Diante disso fica a questão: o jejum é uma prática para conquistar algo ou apenas uma prática voltada a buscar mais intimidade com Deus? Começo com o pastor Elielbert Falcão. A pergunta é muito provocativa, é interessante porque ela nos coloca dentro de um quadro extremamente interessante, porque nós aprendemos no decorrer da história cristã, em especial no país, que o jejum de fato
tem sido visto como um caminho de barganha, né? De troca. Eu vou jejuar para ter isso, para obter isso. Isso ficou muito comum, né? Talvez pelo fato dessas repetições, estar sempre repetindo o que o outro disse, o que os nossos pais disseram. Mas nós já estamos no momento, pastor Martim Monteiro, de melhorar esse nosso entendimento. O jejum, na verdade, ele serve, pelo que eu vejo nas Escrituras, um caminho para mostrar o sujeito para o próprio sujeito. Como assim? Colocá-lo diante da sua própria falta, né? Da sua própria necessidade. Quando eu me abstenho de alguma coisa, eu estou dizendo que aquilo do qual eu estou abrindo mão representa para mim, aquilo representa para mim. Diante dessa falta, eu me coloco diante de Deus como um elemento de limites, de limitações, e que automaticamente, com esse autorreconhecimento, eu reconheço Deus como o meu superior, como o meu Senhor. E é a partir dessa relação que eu me vejo como limitado. Então eu me entrego, eu me conheço, eu me vejo, tá? Eu me deleito no Senhor e eu começo a receber diante desse quebrantamento, desse reconhecimento das minhas limitações, porque o que disse Jesus? Jesus disse assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que Jesus está dizendo não é para o sujeito deixar de ser a si mesmo, mas para deixar de ser senhor de si mesmo. Né? É exatamente isso. Aquele que quiser vir depois de mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, na caminhada, na trajetória cristã, no percurso cristão, eu sou o Senhor. Mas o sujeito não está anulado exatamente. Só que o sujeito, ele, por mais que ele jejue, por mais que ele suba monte, que ele ore 3 vezes ao dia, que ele tenha os seus propósitos de oração, ele continua na carne. E é um perigo quando o sujeito se espiritualiza em excesso, porque ele perde a percepção de que ele precisa exatamente mortificar a sua carne. É aí que entra a necessidade de jejuar. É de estar diante de si mesmo, de reconhecer a sua falta, aquilo que lhe falta, de negar aquilo que é importante de alguma forma. Aí daqui a pouquinho o debate vai chegar lá, diante de coisa, rede social, blá. É estar diante daquilo que é importante e ter forças para negar de alguma forma. É esse o objetivo do jejum, é reconhecer as suas próprias limitações diante de Deus. Ok, pastor Ronan, homem. E aí, a sua opinião, pastor? Jejum. Busca Deus ou um meio de alcançar bênçãos? Tem gente que acha que é uma forma, não é, de se purificar, ou criar uma condição para ser ouvido por Deus. Qual a visão, senhor? Olha, a minha visão, quase que o pastor não deixou nada para mim. Raspou o tacho, né? Ele foi... No próximo debate eu deixo ele por último. Pode deixar, pastor. Deixa ele por último, em nome de Jesus. Buscar Deus. Todo momento. Jejum é uma forma de você buscar o Senhor. Mortizar essa carne, porque ela é cruel. Se aproximar mais de Deus. O jejum que Esté convocou o povo a fazer foi pelo próprio povo, para que o povo não viesse a morrer. E nem que ela parasse ali naquele objetivo que Deus colocou na mão dela, né? Pegar uma menina, ser criada pelo tio, e atingir o alto patamar de ser uma rainha, mas que o Senhor tinha um propósito. E aí, ela entra e pede, olha, coloca o povo para jejuar. Ela demonstra aí a dependência desse Deus poderoso. Eu, particularmente, eu faço jejum em prol da igreja. E eu garanto, quando eu faço jejum para alguém, para que Deus traga uma bênção, para quem está doente, Ele está me fortalecendo. Porque o Senhor sabe o que eu quero, o que eu preciso. Então eu não me preocupo muito em estar orando para Ele me dar um carro novo, não. O senhor acha que é uma forma, então, de se manter humilde diante do Senhor, se apresentar humilhado, quebrantado diante do Senhor, é isso? Com certeza. Bem-aventurado os pobres de espírito. E essa forma, para mim, que eu já não faço já há algum tempo, né? Mas é bom. Agora, jejuar por jejuar, subir monte por subir monte, eu não acho legal. É o que eu passo lá para a igreja. Olha, você tem um monte aqui na igreja. Eu tenho oração lá, uma semana sim, uma semana não, 5 horas da manhã até às 6, e um café de 6 às 7, que eu comparo ele com a oração, porque é comunhão. E faço isso uma semana de manhã, na outra semana, para quem não pode vir de manhã, às 6 horas da tarde. E vou levando assim, e Deus tem abençoado a gente bastante. Amém. Pastor Ronald Vianney, pastor, jejum, busca Deus ou meio de alcançar bênçãos? Então, é muito bom ouvir
as preliminares aqui dos nossos amigos pastores aqui, que mostram-nos que nós estamos dentro de uma mesma sintonia. Certamente o jejum, ele é um meio pelo qual nós nos aproximamos de Deus, né? Engana-se quem pensa, né, igrejas, ministérios ou pastores, que o jejum pode ser um meio mágico ou um método de que nós possamos obrigar a Deus a alguma coisa com relação a nós. Ao contrário, o jejum é um meio de expressar a nossa humilhação, a nossa consagração a Deus, né? Ele pode estar associado, como bem disse o pastor Ronan, a alguns pedidos específicos, mas sempre subordinado à vontade soberana de Deus. E nós temos casos e exemplos nas Escrituras para nos provar isso, né? Por exemplo, 1 Samuel capítulo 7, versículo 6, o escritor registra as seguintes palavras: congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram diante do Senhor, jejuaram aquele dia e disseram: pecamos contra o Senhor. Nessa passagem, o jejum está associado à expressão de arrependimento, de dor, pesar pelo pecado. Já em 2 Samuel capítulo 12, versículos 16 e 21 e 22, a Bíblia fala a respeito de Davi, que jejuou pela vida do menino, né, que ele tivera com Batseba através de seu adultério. E enquanto o menino adoecia, ele orava e jejuava, esperando de que Deus se comovesse com aquilo e mudasse a sentença, o que não ocorreu. Então, o jejum, em tese, ele não muda a sentença de Deus, a menos que ele esteja associado a um arrependimento profundo. E assim, Deus enxergando em nós essa disposição, né? O jejum, ele acentua, ele demonstra publicamente, né, esse sentimento com relação ao pecado praticado. Nós temos já participações aqui no 21 99743 9690. 21 99743 9690. Tem aqui por favor, coloquem os fones, senhores. José Luiz Martins de Alcântara dizendo: é bíblico jejuar, sim, e eu dou prioridade para buscar a Deus. Tem um outro aqui: bom dia, povo abençoado por Deus da Rádio Maravilha. E tem o áudio do Bruno Souza de Magé. Vamos ao Bruno? Bom dia, povo abençoado por Deus. O que eu entendo de jejum é que ele é uma busca de santificação com Deus e de intimidade. Claro que a busca sincera, a busca constante vai transformar em milagre. Mas o essencial do jejum é para ter uma santificação, uma aproximação com Deus. É o que eu entendo. Então, tá aí a opinião do nosso irmão Bruno Souza. Tem também o Maxwell de São João de Meriti. Bom dia, Maxwell. A paz do Senhor a todos os debatedores, a todos da mesa aí, a todos que estão ouvindo. Eu vejo que o jejum ele é para a nossa própria vida espiritual, porque o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, mandou vivermos em espírito, andarmos em espírito. E quando nós estamos fracos no espírito, oramos poucos, lemos poucos, nos alimentamos mais das coisas carnais, nos divertimos, aproveitamos as coisas que Deus colocou neste mundo, a nossa vida espiritual ela se enfraquece. Então, ao você começar a deixar um pouco o lado material de lado, para se empenhar mais em jejuar, em ler a palavra, meditar no amor, para poder praticarmos o amor, que tem faltado muito na nossa humanidade, e em mim tem faltado bastante o amor. Ajudo, mas não amo, gostaria de amar mais as pessoas. Então o jejum ele vai nos envolver mais a vida espiritual, vai nos purificar mais de nós mesmos, para que Deus faça o que Ele quer, para que quando Ele falar, nós vamos estar mais sensíveis a ouvir o que Ele vai falar. Quando Ele se aproximar mais gostoso de nós, vamos estar mais sensível àquele abraço, àquele carinho que Ele nos dá. Eu vejo o jejum para este motivo, tá bom? Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Temos também a opinião do Marcos Maravilha de Tambi. Olá, bom dia, Melodia. Quero deixar aqui a minha humilde opinião aqui sobre a questão do jejum. E antes eu até entendia que o jejum poderia ser utilizado para a gente alcançar bênção, abrir porta de emprego, cura e tal. Só que depois eu compreendi melhor. Eu creio que foi o Espírito Santo de Deus que me ensinou que o jejum, ele é para a gente mortificar a nossa carne. E a Bíblia nos fala que se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Ou seja, se eu estiver vivendo Deus, né, consagrando a minha vida, eu posso pedir o que eu quiser, porque eu só vou pedir aquilo que estiver de acordo com a vontade de Deus. Então eu vou ser atendido, porque eu vou estar de acordo com a palavra de Deus, né? De outra forma, a gente entende também que o jejum aí pode ser também, como foi utilizado lá, num pedido em conjunto para alcançar uma causa, como às vezes os pastores pedem aí, vamos estar fazendo um jejum toda a igreja toda em prol da nação, né? Eu acredito também que isso daí é válido, em prol de uma causa geral, né? Mas agora, assim, jejuar só para você, quero arrumar um casamento, vou jejuar para Deus me dar uma esposa, vou jejuar, cara, eu não acho isso muito certo não, porque o propósito do jejum não é esse, o propósito do jejum é você mortificar a sua carne, se esvaziar de si
mesmo e se encher de Deus. E quando a gente está cheio de Deus, irmão, os seus pedidos são diferentes, suas palavras são diferentes, né? O seu pensamento é diferente, o seu agir é diferente, tudo é de acordo com a vontade de Deus. Então o jejum para mim é para você se santificar mais. Fica na paz, um abraço a todos aí, deixa um abraço aí pro nosso povo de Itambi, maravilha! Amém. Só tem uma coisa boa na saudação do Marcos, é saber que o pessoal tá migrando pra maravilha, descobrindo a maravilha, né? Depois que você experimenta, você não muda nunca mais. Bem, 21997439690. Você pode ligar, deixar o seu áudio, escrever seu texto, dar a sua opinião, fazer o seu questionamento. Pastor Elielbert, a Bíblia tem ensinamento sobre o jejum, né? Lógico, é evidente. Nós estamos ouvindo aqui opiniões, né, dos ouvintes. Tem um irmão que acabou de falar aqui que ele acha que para casamento, para encontrar uma esposa, ele acha que o jejum é muito mais por uma questão coletiva e não individual. E a questão é, o jejum funciona? Se funciona, quem decide para que vai pedir deveria ser quem está precisando, quem está apresentando diante de Deus. Se tem essa coisa na Bíblia de estabelecer, não, jejum pode para doença, jejum não pode para encontrar uma boa esposa. Porque eu encontro um homem orando para encontrar uma esposa para outro. O mordomo de Abraão, ele ora, ele se sente tão impotente que ele pede ajuda ao Senhor para encontrar a esposa certa para o seu senhor. Então tem essa definição na Bíblia do que pode, o que não pode para o jejum, funciona para uma coisa, não funciona para outra. Até eu fiquei na dúvida. Jesus trabalhou muito com a subjetividade. Né? Jesus não era aquele... É por isso que ele teve muito problema com a lei, com os fariseus, né, com os homens da autoridade, porque o Senhor Jesus, ele sempre esteve fora da cerca. Ele nunca se submeteu a um protocolo. Ele respeitava, tinha muita ética, mas ele não vivia em função do protocolo. Amarrado. Não. Ele respeitou a subjetividade na relação objetal. Por exemplo, quando ele está diante de Bartimeu, por exemplo, Bartimeu era cego, mendigava, estava ali. E quando ele se dirige ao Bartimeu, ele faz uma pergunta que parece uma pergunta meio assim, sem lógica. O que queres que eu te faça? Ou seja, ele era cego, mas de repente ele queria outra coisa. Sim. Então essa questão da subjetividade, do universo próprio, é muito importante ser observado. Então quando a pessoa jejua para uma determinada coisa, o Senhor Jesus, o Eterno, ele está atento a isso, porque foi ele quem nos fez, né? Foi ele quem nos moldou. A oração não é para Deus saber o que você precisa. A oração, o objetivo da oração, porque ele sabe de todas as coisas, né? O salmista diz que antes que a palavra venha à boca, ele já sabe o que vai no coração, né? A oração serve para que o sujeito possa estar diante do seu próprio argumento, naquilo que ele deseja. É uma autoconversa. Né? Então, o jejum é para mostrar o sujeito para si mesmo. Resolve, né? A busca é atendida de alguma forma, mas a vontade do Senhor está sempre em voga nesse relacionamento. O Bruno lá de Magé, que inclusive é o meu conterrâneo, né? Um abraço aí para o nosso ouvinte Bruno, ele foi cirúrgico. Porque na relação do jejum, o elemento primordial é mostrar o sujeito para o sujeito. Nada mais do que isso. É o sujeito diante das suas limitações e o enxergar de servo, de ser servo, de não sair dessa plataforma. Quando você faz uma barganha, quando você negocia, você perde a noção de quem está à sua frente. Porque numa barganha tem sempre uma manipulação. Na barganha, o sujeito está presente. O jejum serve exatamente para tirar essa plataforma narcísica diante do adorador. Quer dizer, eu tenho condição de dar alguma coisa a Deus em troca. Quer dizer, o jejum é para desconstruir exatamente isso. É para colocar o sujeito diante da sua falta. Quer dizer, eu vou me abster disso, de beber água, de comer isso, de comer aquilo, de rede social, jejum de palavras, gosto muito de falar, gosto muito de opinar. Então eu vou me abster disso que eu gosto. Do que me domina. Isso, do que me domina. Eu vou ficar diante desta falta. É essa análise que vai mostrar as limitações do sujeito, não para Deus, porque Deus sabe quem somos, mas do sujeito para si mesmo. É a partir daí que ele consegue se quebrantar, se esvaziar, e é nesse momento que ele é ouvido pelo Eterno. Pastor Ronan, a Bíblia, ela tem diversos textos falando sobre jejum. Por exemplo, Jesus fala para os discípulos: quando vocês jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. É gente que fazia alguma coisa para que os outros vissem, né? Jesus esperava que os discípulos jejuassem, mas ele estava sempre tentando dizer para os discípulos que havia algo mais do que simplesmente se abster de comida. Será que a grande importância do jejum tem a ver com o propósito e não com a restrição alimentar? Amado, nós temos que ter muito cuidado
para não aparecer. Nessa minha caminhada de pastor, eu tenho visto até em reunião de pastores que, quando a gente acaba a reunião, e tem pessoas lá que eu digo, vamos pro cafezão? Não, eu tô no propósito, eu tô no propósito. Eu fico olhando, eu falo, meu Deus. Botou placa, anunciou. Para todo mundo. É você com o Todo-Poderoso. É Jesus lá. É batizado, o Espírito leva no deserto. E vai nos ensinando o tempo que ele passou em jejum. E nós temos que ter muito cuidado, que pós-jejum, o que vai acontecer? Com a santificação da tua vida. Eu jejuo pouco, mas eu procuro estar na presença do Senhor com palavra. Corro um pouco do movimento, saio atrás daquele camarada 38 anos lá no tanque de Betesda. A hora que ele botou aquela cama nas costas, eu saí do tanque, fui atrás dele para saber onde que estava Jesus e achei. E agora eu tenho esse Jesus, quero ficar perto dele. Jejum sim. Mas as pessoas que têm que tomar remédio de manhã, quantos tem lá na igreja que não pode ficar sem aquele remédio? Eu, graças a Deus, o remédio que eu tomo é uma vitamina, posso ficar até sem. Então a gente tem que ter muito cuidado. E eu procuro ter esse cuidado de jejuar sim, em prol da igreja, em prol de Senhor, ter misericórdia de mim, que é muito difícil estar esses anos todos na frente de igreja, tomando conta da sua preciosidade, que são as almas. E jejuo, para que de vez em quando ele envie um anjo e com um preguinho na mão e fura minha bola para esvaziar um pouco, para que eu caia na real e saber que eu sou só mordomo ali, que eu não sou dono de nada. Então, para mim, serve para isso. Diminui um pouco a comida. Enquanto se diminui também. Que ele cresça. Que ele cresça. Meu propósito é esse, do jejum. Amém. Pastor Ronald Viana, e aí, pastor? Existe algum perigo de transformar o jejum numa espécie de barganha com Deus? Sim, certamente. Nós devemos levar em conta dois fatos, né? O primeiro é não tornar o jejum um legalismo religioso. E o segundo é não desprezá-lo completamente, indo para um liberalismo teológico, também religioso. Então, nós devemos ponderar aí o equilíbrio com relação a isso. Existem pessoas que são mal instruídas e acreditam que, fazendo o jejum, conseguem obrigar a Deus através de uma espécie de determinismo. Mas as Escrituras mostram o contrário, né? Por exemplo, existia no Antigo Testamento, que é onde nós encontramos as maiores evidências de jejum bíblico, né? O jejum nacional. Também havia o jejum individual, mas o jejum nacional era muito mais proclamado. Josafá, por exemplo, proclamou um jejum pedindo socorro a Deus, né? Eu não sou contrário à pessoa que ora a Deus pedindo alguma coisa e complementa isso com o jejum. Eu acho que o jejum ele complementa isso de maneira que nós acentuamos o nosso desejo diante de Deus. Não na forma de que o jejum obrigará, mas o jejum está ali como um complemento, mostrando que nós estamos de verdade dispostos a procurar aquela bênção, como no caso aqui de Josafá, capítulo... 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, está escrito assim: Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo Judá. Judá, que era o reino, se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também, de todas as cidades de Judá, veio gente para buscar o Senhor. Então o jejum e a oração ali pelo socorro, por causa das ameaças, estavam associadas para que Deus respondesse favoravelmente ao povo. Esdras, por exemplo, quando está retornando de Babilônia com os chefes das tribos de Israel, de Judá, ele também proclama um jejum próximo ao rio Ahava, pedindo direção e proteção a Deus. Então, jejuar, pedindo a Deus essas intervenções, né, ele serve como um complemento à oração. E Deus pode nos atender mediante a sua graça. Né? Salmo 35, Salmo 69, né, o salmista nos informa que ele jejuava para humilhar a alma, ou castigar a alma, ou seja, mostrando-nos, como disse o pastor Renan, e também o pastor Eliebert, que nós precisamos dessa disciplina espiritual para que a nossa alma, que está muito afeita aos desejos carnais, possa ser suprimida e assim possa ser valorizada
realizado, né, à vontade do Espírito. Quando os senhores foram convidados, a produção avisou que não era debate sobre jejum, mas não precisava vir em jejum, ou não? A produção... Né? Debate sobre jejum não precisa vir em jejum, hein, senhores? Vamos ouvir aqui o pastor Diogo Ribeiro, que também é um colaborador. Por favor, coloquem o fone. Vamos ouvir a opinião dele. Paz do Senhor, meus irmãos, pastor Diogo Ribeiro, Brasil para Cristo, Comendador Soares. Então, o jejum, assim como a oração, a leitura da palavra, a adoração a Deus, faz parte de um conjunto de atitudes devocionais, né? Faz parte da nossa devoção, da nossa adoração e comunhão com Deus. E a gente precisaria entender que esse conjunto de atitudes devocionais deveriam fazer parte da nossa vida. Então percebo que estamos falhando um pouco na nossa devoção, porque se eu passo a fazer algo só porque estou precisando, ou só no momento que eu estou precisando de alguma coisa, né? Estou precisando de algo, então vou passar a ler a Bíblia todos os dias, é sinal então que eu não lia. Estou precisando de algo, então vou passar a orar, é sinal que eu não estou orando. Estou precisando de algo, então eu vou fazer jejum, sinal que eu não jejuava como ato devocional. Então eu acho que eu não preciso esperar eu precisar de algo para eu praticar a minha devoção a Deus. Eu acho que isso já precisa fazer parte da nossa vida com Deus. Precisamos ser devotos, né? Precisamos buscar o Senhor independente das nossas condições. Ok. Também temos a Beatriz de Piabetá. Bom dia, Beatriz. A paz do Senhor. A paz. Aos pastores e a todos os irmãos. Eu creio que o jejum é para nos fortalecermos o nosso espírito, né? Porque a palavra do Senhor diz que aquele que estiver em pé, cuide para que não caia. E o jejum é um cuidado com o nosso espírito. Nós estamos nos fortalecendo para quando vierem as lutas, as tribulações, para que estejamos fortes. Eu acho que a gente não precisa se abster, né, com horas e horas de jejum para conseguirmos nenhum benefício do Senhor, porque Ele atende as nossas orações. O jejum é mais para nos fortalecermos e, como o irmão falou, para nos conhecermos mais também. Eu creio desta forma. E é igual o pastor falou, subir ao monte só por subir, fazer jejum só por fazer, eu não vejo benefício nisso. Tá bom, Beatriz. Temos também o Jamilson, de Senhora do Socorro, em Sergipe. Ele dizendo: bom dia, maravilhosa FM. Estou aqui ouvindo em Senhora do Socorro, Sergipe. Sueli, de São João de Meriti. Bom dia, Sueli. Bom dia, pastores da mesa. Bom dia, pastor Martim. Bom dia. Eu sou Sueli, de São João de Meriti. Sou ouvinte assídua da Rádio Maravilha. Que bom. Eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Quando a gente jejua, sobe monte, e aquele pedido que a gente faz para Deus, Ele não concede, eu queria saber por quê. Será porque não é do agrado dele, que Ele pensa que não vai ser bom para nós? Porque eu não costumo subir muito monte, nem jejuar, não. Eu oro sem cessar. Oro mesmo, sem cessar. Estou arrumando uma casa, fazendo uma comida, na rua, no ônibus, eu oro sem cessar. Mas eu gostaria de saber aí de vocês. Quando nós não somos atendidos, que fazemos jejum, né, e que subimos um monte, por quê que Deus não atende a gente? Vocês podem me explicar, por favor? Nós estamos numa complicação agora, né? Eu vou passar essa complicação para o pastor Elialbert. E aí, pastor? A irmã quer saber quando jejua, clama, busca, e Deus simplesmente parece não dar muita confiança, não responde. E aí, pastor? Tem alguma razão específica para isso? Tem. A razão é que Ele é soberano, né? Ele sabe exatamente o que precisamos. O Senhor não faz aquilo que nós pedimos exatamente. Davi, por exemplo, não foi atendido. Ele tinha um sonho, né, que era construir uma casa para Deus. E ele fez esse pedido a Deus em oração de maneira muito intensa. Ele pediu a Deus. Não só jejuou, como foi orar, clamou. Que existe uma diferença entre orar e clamar, né? Fez uma consulta ao profeta. Exatamente. O profeta deu uma palavra, depois tomou-lhe um puxão de orelha. Exatamente. E a resposta de Deus primeiro, Deus não responde a ele exatamente, mas ele insiste. Aí o Senhor meio que desenhou, né? Olha, você tem as mãos sujas de sangue, aquela coisa toda, né? Você é um homem de guerra. E o que você quer construir, para mim, não tem a ver só com você, mas tem a ver com outros, com pessoas que vêm adorar, que vêm buscar. Então, isso no mundo de Deus é importante e é significante. Quando você pede alguma coisa para você, mas que não tem a ver só com você, vai trazer alguns adicionamentos e tal, e isso é muito importante. Agora, o fato do Senhor não nos responder não significa que Ele não nos atendeu. Talvez você não esteja pronto para receber o que você pediu. E o nosso Deus é um Deus de cuidado.
né? Ele cuida da sua igreja, ele cuida dos seus filhos com um olhar de pai verdadeiro, um olhar pedagógico. É essa a ideia das respostas de Deus, né? Então, todas as vezes que você pede, Deus te atende, sim. Porque às vezes o silêncio dele já é um ato de misericórdia. Esse dia eu estava fazendo um funeral e na palestra fúnebre eu disse para o povo que estava ali: já pensou se todos nós soubéssemos exatamente, pelo menos o ano em que fôssemos morrer? Como seria a nossa família, a nossa vida diante da sociedade, da relação objetal? Que pânico. Então deixaríamos de viver. Isso é misericórdia de Deus. Tem coisas que Deus não nos responde por misericórdia. Nós não estamos prontos nem para a resposta, nem para aquilo exatamente que estamos pedindo, né? Então, eu sou daquele pastor que eu ensino que Deus nos responde sempre. Deus sempre nos responde. É que o silêncio é uma forma de preparar você para entender exatamente o que você está pedindo e o que você está querendo. Essa é a minha visão. Pastor Ronan, o jejum é obrigatório? Porque algumas denominações, elas estabelecem até quantidade de jejum por semana, e a igreja toda tem escala: segunda-feira é dia dos homens, terça-feira das mulheres e quarta. Esse jejum que nós estamos falando, ele é voluntário ou tem essa obrigatoriedade? E se é obrigado, não jejuar, então seria pecado? Eu estava me preparando para responder aquela pergunta do pastor ali. Eu falei, ele não fez isso comigo. Já tinha até ensaiado lá em Ana. E eu falei, meu Deus, coisa boa. Olha, o nosso Deus, apesar que a Bíblia fala que ele é general de guerra, o nosso Deus é um Deus muito generoso. Você tem que servir a Deus por amor. Por imposição. Tem que fazer. Deus não te obriga a isso. Ele só fala: conhece a verdade, que essa verdade vai te libertar. E que verdade é essa? É o amor dele. Você faz por amor, por carinho. Agora, por escala de serviço, eu acho que fica meio complicado. Porque tem hora... Eu já participei de igreja assim, quando eu era mais novo. Tem hora que tu pensa até que tá pecando porque tu comeu alguma coisa, não sabe nem se tá de jejum, se não tá. É complicado. Eu acho que tem que ser por amor. Voluntário, né? Tem que ser voluntário para fazer as coisas. Deus sabe o que você precisa, sabe o que você quer. Não vai ser na imposição de vamos jejuar. Muitos nem vão conseguir jejuar. Então não teria pecado se deixar de jejuar? Não tem uma regra bíblica e aí quebrei a regra, não existe essa regra, então não é pecado, não tem pecado quem não jejua. Não, se por exemplo a tua igreja, o pastor coloca essa regra lá e você aceita, quando você deixa de cumprir a determinação da tua liderança, eu acho que fica complicado. Eu achava que você devia analisar, conversar com o pastor antes, explicar a tua situação, para não estar indo contra a liderança, contra a igreja. A maioria faz, você não faz. Tem que ter muito cuidado para uma rebeldia, né? Mas eu não vejo a necessidade de ser regra em lugar nenhum, não. Ok. Nós vamos então para o nossos ouvintes no 21997-439690. Temos o Reinaldo Guimarães da PIB de Trindade. Olá, bom dia a todos da nossa Rádio Maravilha. Bom dia, debatedores. Pastor Martim Monteiro, bom dia. Bom dia, querido. Sobre a questão do jejum, eu não conheço, não sou especialista no Evangelho, sou praticamente novo convertido, mas eu entendo que o jejum é para fortalecer o espírito, né? Porque a Bíblia fala que o espírito, na verdade, é preparado, mas a carne é fraca. Mas quando a gente faz um jejum, sacrifica um pouquinho a carne para fortalecer mais o espírito. Ok. Tem o Kleber de Guaratiba que está fazendo uma pergunta também. Quem vai responder agora é o pastor Ronald. Ele quer saber o seguinte: bom dia, gostaria de saber sobre o jejum como preparo para a batalha espiritual, pois tem castas que só saem com jejum e oração. É o Kleber de Guaratiba, segura que o senhor já vai responder, pastor. Delair Seabra, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo aqui, pastora Delair Filho. Sueli Pessana, bom dia, queridos pastores do debate, maravilha, Deus abençoe a todos. Vanúzia dos Santos, a paz do Senhor Jesus a todos os amados. Então vamos lá, pastor pastor Ronald, né? Hoje temos Ronan e Ronald. E aí, Ronald? Pastor Ronald, a questão da batalha espiritual que foi muito divulgada, motivo de muitos livros, seminários, o senhor entende o jejum como uma ferramenta, né? Ou como um preparo para as batalhas espirituais?
Sim, obviamente. Essa passagem está no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 29. Está escrito assim: e Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Ou essa casta, conforme está lá no Evangelho de Mateus. Os discípulos tiveram aqui um grande problema para resolver, o qual não conseguiram resolver. Jesus reprova-os por causa da incredulidade, a falta de fé. E essa falta de fé, ou essa incredulidade, se dá justamente porque a vida deles ainda não estava plenamente afinada, eles não estavam plenamente desenvolvidos. E o jejum, né, associado à oração, ele faz com que nós nos desenvolvamos melhor com relação a essa espiritualidade e com relação a essa autoridade delegada por Deus a nós. E como Jesus, ele tinha uma vida, né, além de ser filho de Deus, ele tinha uma vida constante de jejum e oração, como é registrado nos evangelhos, ele tinha plena autoridade para expulsar, né, essa espécie de demônios. Então, nós precisamos voltar para as Escrituras, de maneira que nós não transformemos isso em legalismo e nem também desprezemos. Né? Há uma igreja no Rio de Janeiro, de um grande reverendo, que há 2 ou 3 décadas atrás, ele escreveu um livro, né, para que as pessoas não jejuassem. Né? Na igreja dele não se faz a prática do jejum, porque ele diz que era uma prática do tempo da lei. Né? Só que o nosso Senhor Jesus mesmo nos instrui a jejuar, né? Como foi dito em Mateus capítulo 6, versículo 16 a 18, né? A respeito de jejuar não com a intenção de se mostrar para os homens, mas com a intenção de se mostrar para Deus. Jesus também diz que os filhos das bodas, eles não podem ficar tristes enquanto o noivo está com eles, mas dias viriam em que o noivo seria tirado e nesses dias eles jejuariam. Né? E nós somos esses filhos, né? Nós somos os discípulos que jejuamos enquanto o noivo está distante. E queria retomar aqui rapidamente um ponto que o pastor Ronan ele abordou com relação à prática do jejum, com relação ao tempo e à alimentação. A Bíblia não fala somente de jejum total. A Bíblia fala também de jejum parcial. Daniel, no capítulo 10 do seu livro, ele fala que ele esteve por 21 dias sem comer, né, aquelas comidas saborosas, sem beber vinho, sem se ungir com unguento, e ele esteve ali orando e lamentando-se diante de Deus. Então, aquelas pessoas que têm comorbidades, limitações, né, físicas, né, fisiológicas, elas podem praticar o jejum dentro das suas limitações, né, às vezes com uma certa espécie de alimento, com um pouco de água, né, não precisa ser também por longas horas, embora a Bíblia fale de jejuns prolongados, mas cada um tem a sua limitação, e dentro da sua limitação vai buscar a Deus. Então, devemos observar isso para que nós possamos manter uma vida equilibrada espiritualmente. Ok, pastor Belarmin, Assembleia de Deus em Nova Iguaçu, por favor, coloque um fone aí, pastor Belarmin tem também a opinião dele. Olá, Deus abençoe. A paz do Senhor. A paz. Eu sou o pastor Belarmin de Deus, da Igreja Missionária Evangélica Maranata, do pastor Paulo César Brito, em Nova Iguaçu. E eu creio que o jejum é um momento particular e especial de cada um, onde nos consagramos, buscamos ao Senhor e entendemos que é um momento de fortalecimento espiritual para nossas vidas. Não é necessariamente o jejum algo assim que vamos fazer para alcançar uma bênção, mas sim um fortalecimento espiritual. É uma consagração, um momento de fortalecimento espiritual para nossas vidas. E o jejum, ele é pessoal, e eu não posso de maneira alguma pedir para as pessoas jejuar por mim. Assim, faça um jejum por mim, vamos jejuar por isso. Não, eu tenho que fazer o jejum por mim, que é pessoal. Agora sim, o pastor da igreja, ele tem autoridade para convocar a igreja para fazer um jejum. Um jejum de convocação. Mas fora isso, o jejum é particular, pessoal de cada crente. Ok, pastor Luiz de Petrópolis. A paz do Senhor Jesus Cristo. Paz. Sou pastor Luiz de Petrópolis. Eu creio que tudo nós pedimos em oração, crendo, recebe. Porque o batismo, quando Jesus batizou, ele foi levado para o deserto 40 dias, 40 noites. E venceu. Isso que Jesus fez é como para eu e você. Se nós vencer o inimigo, nós temos que jejuar 40 dias, 40 noites. Como Jesus disse mesmo, a casta de demônios só sai em jejum e oração. Realmente, né, o objetivo da igreja, o objetivo teu é jejum e oração, meu irmão. Ele tem que se preparar, sim, para receber a bondade de Deus na nossa vida. Jesus ensina isso.
Senhores, uma coisa, a gente olhando um pouquinho a história da igreja, né, a gente tem uma certa diferença dos crentes do passado com os crentes de hoje. Nós temos hoje muitas quedas, muitos escândalos e muitos comportamentos absurdos de ministros do Senhor e talvez seja em decorrência de algumas práticas da igreja do Novo Testamento, do início da igreja, até dos nossos pais na fé, que foram abandonados. E foram abandonados em consequência de muita atividade, surgiu um ativismo religioso e também as distrações. Então, pastor Elielbert, eu queria saber o seguinte, falando disso, né, essa coisa de hoje fazer o jejum de redes sociais, o senhor acha que esse é um caminho ou é só a questão alimentar? Não, é um grande caminho, inclusive. Né? Porque nós estamos muito presos à etimologia da palavra jejum, o significado da palavra jejum, que é não comer. Esse é o significado da palavra jejum. O significado clássico. Mas o objetivo do jejum, na verdade, não está na palavra exatamente, mas no que isso representa para o sujeito que vai fazer o jejum. O problema é a falta. É aquilo que ele vai negar. Não é exatamente o quê. Se é comida, se é isso ou se é aquilo. Aquela falta precisa levá-lo a uma reflexão não só de Deus, daquele que está à frente dele, mas como de si mesmo. O que o pastor Ronald falou aqui foi muito interessante, porque a coisa dos espíritos, respondendo aí a pergunta do colega ouvinte, quando você jejua por conta que tem que expulsar demônio, o demônio não sai porque você jejuou. A gente aprende nas escrituras, numa leitura exegética, que o demônio não sai no jejum, ele sai no nome. Em meu nome se expulsaram os demônios, falaram novas línguas, a gente sabe essa é a instrução pedagógica. Mas quando você jejua e está diante de uma dinâmica espiritual dessa, o processo dessa dinâmica tem a ver com você. Eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo. Eu, novo, saí de São Gonçalo, fui dirigir uma congregação em Piabetá, onde eu moro até hoje. E lá tinha uma moça possessa, né, que vivia endemoniada, com espíritos imundos, aquela coisa toda. Um dia eu cheguei cedo, e cheguei bem tarde para fazer o culto no outro dia, estou vendo aquela confusão na rua da igreja, mas também cheguei, entrei, fui logo para o santuário lá, enfim. Aí uma pessoa chegou até mim e falou assim: irmão Elielbert, eu não era pastor, eu era um evangelista na época, aos meus 17 anos já. Eu queria te pedir um favor, tem como você orar pela minha mãe? Já chamamos o pessoal da Deus de Amor, já chamamos um padre, o padre veio, jogou água benta, chamamos até mãe de santo, chamamos muita gente para expulsar o demônio, porque a minha mãe fica o tempo todo assim. Eu queria que você fosse lá. Tem como você ir lá? Eu disse, tem. Eu fui, jovem, muito animado, muito empolgado. Cheguei lá, pastor. E quando eu cheguei, a pessoa possessa olhou para mim e falou assim: agora sim, agora eu vou sair. Olha só, preste atenção nessa experiência. Aí eu jovem, né, não tinha muita experiência, aí já fiquei empolgado também com aquela. Cheguei, botei logo a mão, sai em nome de Jesus e pá! O demônio saiu. Né? Eu voltei para São Gonçalo e fui dar a notícia para o meu pastor, contar a experiência para o meu pastor. Cheguei, saudoso pastor Mateus José Nunes. Pastor Mateus, tem uma experiência, uma bênção para te contar. Ontem lá na congregação, cheguei, tinha uma mulher endemoniada, porque assim, muito oprimida, muito possessa. Fui chamado, já tinha ido padre, já tinha ido mãe de santo, pessoal da Deus de Amor que ora por divina revelação, aquela coisa toda. Eu cheguei, quando cheguei na porta, o demônio já disse que tinha que sair, blá, blá, blá. Quando eu terminei de falar, o meu pastor falou assim: Elielbert, meu filho, dobra o joelho aqui para o pastor orar por você. Aí eu não entendi, eu estava contando uma vitória. Poxa. E ele mandou dobrar o joelho. Chegou cheio de alegria. Aí ele chegou, orou: Senhor, protege esse jovem, tem misericórdia desse jovem, tem grandes desafios no ministério, está começando agora. Eu levantei. Quando eu levantei, eu fiquei confuso. Pastor, por que o senhor fez isso comigo? Ele disse: Elielbert, é porque o demônio saiu da moça e está quase entrando em você. Você cuidado com isso. Vaidade. O demônio está te dando uma rasteira federal. Então o jejum não é para expulsar o demônio, é para proteger você de você. É uma consagração. Isaías 58 fala do verdadeiro jejum. Está lá Isaías 58. Se ele fala do verdadeiro jejum, é porque tem um falso, tem um equivocado. Então é muito importante que nós tenhamos a ideia de que o jejum não é para receber algo de Deus, é para nos preparar da dinâmica do ministério, da caminhada com Deus. Pastor Ronan, como é que o senhor vê hoje a prática de jejum na igreja? Eu, na introdução, falando com o pastor Elielbert, eu falei para ele sobre o que nós estamos vendo hoje, enxergando hoje, um monte de tropeços, quedas, escândalos. O senhor acha que a igreja hoje, ela tem dado valor ao jejum como modo, como disse aqui o pastor,
quem está na frente, de quem está liderando, ou até dos crentes que têm, de repente, uma responsabilidade, porque todos temos uma responsabilidade de pregar o evangelho, de ter uma preparação, de ter um quebrantamento, de colocar Jesus na frente? Ou será que o jejum tem sido negligenciado, deturpado, e a desculpa é sempre, né, quem não quer jejuar, desculpa que nós vivemos uma dispensação diferente, temos conhecimento, quem faz jejum é para manipular o povo. Como é que o senhor vê a comparação dos crentes do passado, que sabiam um pouco? A coisa interessante é essa que eu vejo, né? Os crentes sabiam tão pouco a ponto de acreditar na Bíblia. Hoje os crentes sabem demais que começam a fazer um monte de interpretação sobre a Bíblia. Quando eu vejo uns espertos, porque tem um monte de esperto, eu dou aula em seminário há 500 anos, de vez em quando eu encontro os espertos, os caras falam, não, porque... Aí o cara começa a levantar umas teses, eu olho e falo, meu Deus, a simplicidade que Paulo falou lá em Coríntios 11, se apartaram da simplicidade. Será que não é isso que está faltando, não? O pessoal voltar a ler Bíblia sem os títulos, né? Eu nem digo para ninguém que a minha formação, eu não gosto de ficar dizendo isso, de vez em quando alguém fala assim, mas você... Porque diante do Senhor Jesus, eu não sou o doutor Martinho, diante do Senhor Jesus, eu sou servo. E não leio a Bíblia com uma mentalidade de... nem para pregar o evangelho. Alguém pergunta qual é o seu currículo. Eu falo, pastor, pela misericórdia. Já quiseram consagrar apóstolo, bispo e outras coisas. Você acha que a igreja de hoje está devendo a do passado, ou nós estamos vivendo a dispensação da superioridade espiritual? Supremacia seria a melhor palavra espiritual. Eu acho que é possível multiplicar a iniquidade, né? O pecado se multiplicou tanto na igreja, o modismo entrou tanto na igreja, fica difícil. Você faz sacrifício de tolo, jejua 3 dias, jejua daqui, jejua de lá, e o basicão você não faz, que é estar na presença do Senhor, gente. É estar na presença do Pai. A essência é amar. Eu tenho pessoas que condições boas dentro da igreja, mas como é que faz? Você é empresário de 4, 5 lojas grandes e você faz o teu salário de 4 mil por mês, é para você dar R$400 de dízimo. Você ganha 60 mil. E nós estamos vivendo isso. Pessoas que podem ajudar. Aí você convoca um jejum na igreja e aquelas pessoas estão jejuando ali. Está adiantando de quê? De nada. Na simplicidade da igreja mais antiga, que eu já estou com 70 anos, a gente conseguia muito mais do que agora, que a gente tem a internet, celular, dinheiro numa facilidade. E eu peço a Deus que tenha misericórdia da gente. Tenha misericórdia. Eu estou há 15 anos como pastor presidente da unidade de pastores de Maricá, que é o Comem. Por quê? Eu sou muito... Não, eu tenho uma faculdadezinha. É que ninguém quer. Todas as eleições que tem, fica o senhor mesmo, pastor. Nós estamos vivendo ninguém isso quer nas responsabilidade. Igreja super lotada. Com 1.000 e pouco, com 2.000. E a outra está lá com 40. Mas as 40 está mais lotada que 2.000. A gente está vivendo esse tempo de agora. O tempo do modismo dentro da igreja. E vai que adiantar? Você vai fazer jejum para quê? Sacrifício de tolo? Só vai jejuar por jejuar. O que nós estamos precisando é buscar o Senhor na simplicidade, no amor. Ele disse, olha, tu vai fazer tudo isso aí, mas se você não tiver amor... Nós estamos vivendo um tempo que não se prega mais em Apocalipse, que Apocalipse é complicado. É muita alegoria. Então nós estamos precisando de unidade. Se unir. Se unir. Nós temos lá uma marcha para Jesus que 50% das igrejas de Maricá não vai. E nós só temos 2.200 igrejas lá, no município pequeno. 50 não vai. E eu venho avisando, reunindo eles, eu consigo reunir. E aviso para eles, falo assim, olha só, tem 10 anos que o pessoal da matriz africana aí quer fazer a marcha para Exu. E quando eles entrarem na cidade e fizer a marcha para Exu, ele bota 50 mil pessoas, porque ele traz gente de todo o município do Rio de Janeiro.
E a gente com 2.000 e poucas igrejas não consegue reunir 30 mil dentro da cidade. Então, por se multiplicar o pecado, nós estamos vivendo de modismo. E precisamos realmente mudar isso e começar a jejuar e orar e aclamar o Senhor, porque esse tipo de coisa só sai com jejum e oração. Acabou de chamar de legião. Senhores, nós chegamos ao final do nosso debate. Quero agradecer a presença de todos vocês. Quero pedir ao pastor Ronald que faça, o senhor virou orador hoje oficial, né? Era a sua vez, então o senhor vai fazer a oração agradecendo a Deus esse tempo que passamos aqui. Meus irmãos, nós vamos orar agora, neste momento, e eu gostaria que você que está aí nos ouvindo, você rádio ouvinte, você internauta, fechasse os seus olhos e se concentrasse em Deus. Pai, nós te louvamos nesta manhã mais uma vez. Agradecemos ao Senhor por este programa de debate, onde todos nós aqui, Senhor, fluímos em uma mesma direção. E isso, Senhor, é a sua graça, é o seu amor para conosco, mostrando-nos que o Senhor tem os seus escolhidos e eleitos em todos os lugares, aqueles que verdadeiramente honram ao Senhor e se aproximam da sua palavra com respeito, com amor, com simplicidade. Abençoe cada rádio ouvinte, cada internauta que acompanha os programas da Rádio Maravilha. Abençoe cada funcionário, abençoe cada departamento desta empresa e que todos nós possamos seguir em frente, Senhor, orando e jejuando, consagrando as nossas vidas ao Senhor, pois o Senhor vem buscar uma noiva pura, santa, uma noiva que não está, Senhor, embaraçada com as coisas deste mundo. O Senhor vem buscar um povo de vestes brancas e de óleo sobre a cabeça. Fazemos esta oração no precioso nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Senhores, muito obrigado. Pastor Elielbert, endereço da igreja, dias de culto, telefone, contato. E quando é que tem a reunião da Poiorte agora? Olha, a reunião da Poiorte agora vai acontecer no próximo mês, né? Temos uma reunião agora em setembro, temos uma reunião também agora em novembro, né? Aliás, o nosso pastor, presidente do Conselho de Pastor, é o pastor Adriano Moreira, que aqui esteve, né? Sim. E, enfim, nós estamos trabalhando bastante, né? E o nome do Senhor tem sido glorificado. Tem sido um trabalho muito promissor. Já tem endereço da próxima reunião? De qual igreja será? Não, ainda não. Nós não temos ainda, porque precisamos discutir isso na próxima reunião. Mas assim que tiver, eu falarei. Tá bom. Quero ver se consigo, pelo menos, chegar no final, sair daqui do culto e aparecer lá, né? Vai. Quebrar o jejum, né? Tomar um cafezinho lá. Não, e trazer uma mensagem pra nós, né? Tem bastante tempo que eu não ouço o pastor Martim Monteiro trazer uma palavra. Vamos ver se a gente consegue trazê-lo. Vai ser uma benção. Vai ser. Endereço da igreja. Rua Carlos Imperial, lote 9, quadra 23. A igreja local onde eu pastorei é Santa Lúcia, né? Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Cultos terça-feira, às 8 horas da manhã. Consagração com a Sociedade Feminina. Quinta-feira, às 19 horas, com o pastor Antônio Marcos Cardoso. E domingo, às 19 horas, culto público, às 17, Escola Dominical, com um dos meus filhos aí, Kelvin, Brian, eles que são professores da Escola Dominical. Que benção. E redes sociais? Rapaz, só sei que a minha rede social tem lá no nome Elielbert, é o único Elielbert que tem lá no Instagram. É mais ou menos isso aí. É isso mesmo? Elielbert Falcão. Olha, só tem um Elielbert na internet. Falcão só tem um. E Elielbert. Não tem outro. Cuidado, não tem. Você vai achar, hein? Pastor Ronan, muito obrigado pela sua presença. Pastor Ronan, homem, Igreja Resgate de Vida Itaipuaçu. O senhor pode já falar o dia da marcha, endereço da igreja, dia de culto, fica à vontade. Coisa boa. A igreja que eu estou pastoreando é a Igreja Resgate de Vida, estrada de Itaipuaçu, ou seja, Avenida Carlos Marighella, quilômetro 5, quadra 25, lote 5. Vai que você vai gostar. E nós agora temos a Marcha para Jesus, dia 30, às 14 horas, nós vamos estar nos concentrando no DPO e vamos sair dali marchando. Vai ser algo tremendo. Aqui passou, mas deu 25 mil pessoas. E essa Deus está nos prometendo, porque nós estamos buscando o Senhor, Ele é misericordioso. Se der o mesmo tanto, eu vou ficar muito feliz. Se aumentar, eu vou ficar felizão. Mas se der menos, eu vou ficar feliz, porque a vontade é do Senhor, não é minha. Nós vamos ter lá o Thales Roberto, mais outra cantora famosa, Cassiane. E outros cantor, Maria Pita. Aquela menina é muito linda demais. E vamos estar lá na Marcha para Jesus, vai ter mais 25 barracas vendendo tudo que tem direito. E vamos estar lá dando uma palavra, declarando que Maricá, não somente Maricá, mas que Maricá e o Rio de Janeiro pertence ao Senhor Jesus Cristo, esse que vos fala. Ronan Homem,
presidente do COMEM, Conselho de Ministros Evangélico dessa terra bonita, Maricá. O senhor tem redes sociais, telefone, alguma coisa assim, para o pessoal que quiser mais informações sobre a igreja e também sobre a marcha? Olha, eu tenho muitos anos de vida e preguiçoso com esse negócio de redes sociais. Eu tenho uma secretária lá que é minha filha, que é psicóloga, ela que manja tudo. E hoje era para ela vir comigo, mas ela adoeceu ontem e não pôde estar aqui para passar essa parte tão importante da rede social. Mas aqui, tem um pastor Davi Rezeno, o senhor conhece o Davi Rezeno? Se quiser informação sobre a marcha, qual é a sua rede social, pastor Davi? David Rezeno 01 oficial. Então, se quiser informações sobre a marcha para Jesus de Maricá, David Rezeno 01 oficial. Instagram, tá bom? Aí eu podia achar o comente. Ah, tá. E o do pastor @comem no Instagram, é isso? @comem no Instagram é do pastor Ronan. Salvou depois eu pago o café para ele aí, que ele salvou o senhor. Café pra esse garoto. Pastor Ronald Viana, Assembleia de Rio Grande do Sul, redes sociais, endereço da igreja que o irmão está congregando, fique à vontade. Quero deixar aqui um beijo para minha esposa que está me assistindo, para minha mãe, para todos os amigos que também estão contribuindo com a audiência da rádio, e dizer para todos vocês, né, rádio ouvintes, internautas, não deixe de jejuar. Jejue em prol das suas causas, ore em prol das suas causas, mas não faça disso uma barganha. Submeta a sua oração e o seu jejum à vontade soberana de Deus. Se o seu desejo não for atendido, ao menos o seu coração foi alinhado com a vontade de Deus. Eu congrego na Assembleia de Deus em Nova Iguaçu, presidida pelo ilustre pastor João Nunes dos Santos. O nosso endereço fica na Avenida Getúlio de Moura, 928, centro de Nova Iguaçu. E as minhas redes sociais, todas elas, Pastor Ronald Viana, Viana com 2 N. Curta lá, se inscreva no nosso canal e nos siga para mais exposições da Palavra de Deus. É quase parente do aquele comentário, foi juiz e comentarista Mário Viana, né? Que era com 2 N's, era o slogan dele. O senhor tá comparando a sua esposa, né, pastor Elialbert? Acabamos não citando, uma indelicadeza não citar. O senhor já citou o filho aqui e o nome da esposa? Pois é, rapaz. Ana Laura Gama Longobuco dos Santos. Professora, psicopedagoga, me acompanha nas minhas incursões, está sempre comigo, sempre ao meu lado. Hoje ela pediu um TRE para estar comigo aqui. Enfim, muito bom. Ela sempre vem comigo aqui na rádio. Uma benção estar com a gente aqui no estúdio. Pastor Ronald Viana quer falar da marcha? Também? Isso, aproveitar aqui, né, que o pastor Ronan falou da Marcha para Jesus em Maricá. Nós também teremos a Marcha para Jesus em Nova Iguaçu. E ela está, né, marcada para o sábado, dia 13 de setembro, às 14 horas, com saída da Prefeitura de Nova Iguaçu e chegada na garagem São Jorge, na Via Light. É um evento, né, realizado pelo COMEN, que é o Conselho de Ministros Evangélicos de Nova Iguaçu, e que é presidido pelo Bispo Maurílio, do Ministério Centro de Adoração Profética em Nilópolis. Um abraço para o querido Bispo Maurílio. Obrigado.